o caçador de lobisomens. Meu nome é Karen Arquéria, sou de Atenas, capital da Grécia. Sou pesquisadora e profunda conhecedora de todas as histórias que remontam à lenda do lobisomem, inclusive a primeira que surgiu aqui mesmo no meu país. Hoje trago para vocês a entrevista que fiz com um caçador de lobisomens, se não o principal, pelo menos um dos mais ativos. Ele já percorreu o planeta por mais de 3 décadas. Atrás destas criaturas, não ficou apenas no estudo da licantropia, foi a campo para desvendar os mistérios que envolvem as aparições nos 5 continentes. Aproveitei sua passagem pela Europa e batemos um papo descontraído. Seu nome profissional é Silver Shooter, e a partir de agora nos fará algumas revelações surpreendentes. A primeira pergunta que faço para o senhor, segundo o seu conhecimento e a sua experiência, o que, ou quem são os lobisomens e de onde se originaram? São homens amaldiçoados involuntariamente, que carregam sobre si um fardo gigante que só pode ser vencido pelo amor. De onde se originaram não sabemos ao certo, cada cultura tem a sua versão da história, o que sabemos é que estão em todos os continentes e são reais. Por que esses homens carregam essa maldição? Ela é hereditária? Carregam essa maldição, assim como uma pessoa carrega uma doença, eles não pediram para serem amaldiçoados, as circunstâncias é que definiram tudo. Alguns carregam pela maldade que fizeram ao seu próximo, outros por estarem no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada, outros por estarem colhendo o que plantaram. A maldição não é hereditária, filho de pai lobisomem que carrega a mutação, ou foi mordido pelo próprio pai ou sofreu a mesma ação pelo mesmo agente que tornou seu pai lobisomem, mordida ou maldição. Não existe bebê lobisomem. Ninguém nasce de uma mãe lobisomem, não existem mulheres lobisomens, isso é ficção. Por que você se tornou um caçador de lobisomens? Trabalho com esse título e estou devidamente paramentado para a função, mas o que de fato faço é solucionar os problemas que são atribuídos aos lobisomens. Por favor, explique sua resposta. O que eu quis dizer é que 90% dos trabalhos que sou chamado a fazer não estão relacionados com lobisomens e sim com os homens. Existe de tudo, o homem é bem pior do que o lobisomem, são fazendeiros vizinhos querendo desvalorizar as terras de seus concorrentes, são maridos querendo separação da mulher e por consequência não fazer a partilha de bens, são políticos querendo achar soluções para problemas que eles mesmos criaram e muitas outras situações. E quanto aos lobisomens? Quando é lobisomem mesmo, é mais fácil de resolver. O lobisomem causador do problema está sempre por perto como o homem que é. Quando eu chego na região, ele dá um jeito de cair fora, sabe que será o meu alvo. Em alguns dias, eu conhecendo a rotina do local onde acontecem as aparições e constatando a falta de alguém fica fácil de resolver. Os lobisomens são devoradores de pessoas? Só no cinema, na vida real são raríssimos os relatos de desaparecimento de pessoas relacionados a lobisomens. Já vi galinheiros desmanchados, currais atacados, cães e porcos esquartejados, mas ser humano não vi nenhum, o máximo que vi foram seres humanos mordidos. Temos que entender que eles são homens, e sabem exatamente os limites da vida humana. Mas eles são maus e matam seres humanos? Sim e não. 95% dos lobisomens sabem administrar a mutação e se aprisionam voluntariamente em noites de lua cheia, sabem exatamente o mal que podem causar e como podem ser abatidos. Um lobisomem transformado é produto da personalidade do homem que o carrega. Homens maus vão potencializar a sua maldade na criatura e são capazes de matar.
Alguns homens que fizeram muitas coisas erradas na vida recebem a maldição como um divisor de águas, e acabam por trilhar o caminho do bem, outros degringolam de vez e se tornam piores. Se todos os lobisomens fossem para as ruas em noite de lua cheia para matar seres humanos, teríamos em todas as fases de lua cheia uma verdadeira guerra civil e muitas famílias ficariam sem seus provedores no dia seguinte. Todos os lobisomens são iguais? Existe alguma variação na espécie, se é que assim podemos chamar? Não, o que existem são bases diferentes. Se o homem é magro e alto, o lobisomem será magro e alto. Se o homem é gordo e baixo, assim também será a criatura. Como as pessoas são diferentes, as criaturas serão diferentes. Os lobisomens só morrem com balas de prata? Não, eles podem ser alvejados por vários projéteis normais e não morrerem, mas um só projétil de prata é o suficiente para resolver a questão. Mas se for fortemente alvejado por projéteis normais também morrerá, sua última forma sempre será humana. Se forem trespassados com espada ou assemelhados e esses forem de prata também morrerá. Se um homem for atacado por um lobisomem, ele tem chance de se defender não estando armado? Teria mais chance de sair vivo se fosse um tigre ou um leão. Um lobisomem só não mata um homem no enfrentamento se não quiser. Se é tão perigoso assim, por que você arrisca sua vida em cada trabalho que faz? Como disse anteriormente, a maioria dos chamados são problemas criados por homens e não por lobisomens, mas entre um homem preparado e um lobisomem à solta, um homem tem toda a superioridade. O lobisomem é mais rápido, mais forte, tem mais faro, mais visão e mais audição, mas está num estado em que a fera é quem comanda, basicamente agirá por instinto, quando um homem usará toda a sua inteligência. Vamos deixar de lado os chamados que de fato não são lobisomens. Os chamados que são lobisomens, você coloca em que grau de dificuldade de 1 a 10 para solucionar? Posso dizer que a maioria é fácil de resolver, só porque existem os difíceis, colocaria numa escala de 5. Por favor, conte um chamado fácil e um difícil de resolver. Ok, os fáceis são a maioria, normalmente são povoados rurais ou vilas, são um pouco retirados da cidade. Tudo depende muito da área de abrangência, onde estão acontecendo as aparições, mas normalmente, visitamos as fazendas, sítios, chácaras e vilas e perguntamos se estão todos de acordo em colaborar. Quem não estiver vira suspeito número 1. Depois vejo quem é forasteiro na região e o que está fazendo, se está a trabalho ou a passeio, e na primeira noite de lua cheia se descobre quem é ou quem são os ausentes. Já citei anteriormente, que eles mesmos, sabendo que estão a fim de resolver o problema, dão um jeito de migrar. Casos complicados existem também, pelo menos um por ano acontece. Vou contar de um que aconteceu no meu país, o Brasil. Havia ataques numa fazenda, os animais estavam sendo abatidos e os galpões estavam sendo revirados, produtos agrícolas, rações e maquinários eram todos mexidos e revirados, alguns ficavam estragados. As áreas externas das casas também estavam sendo assombradas, marcas nas paredes e rasgos em lonas e roupas. Pela maneira que acontecia e pelas fotos que me passaram, de cara já vi que era um lobisomem e dos revoltados. Fiz o trabalho de praxe na região, era um vilarejo rural no interior do estado de Minas Gerais, mas a criatura vinha de uma cidadezinha a 15 quilômetros dali. Na primeira lua cheia eu falhei, mas pude constatar que ele esteve ali. Na segunda lua cheia tive mais sorte, fiquei montado a cavalo num lugar mais estratégico. O cavalo é o melhor animal para detectar lobisomem, ele é preciso, ele denuncia no momento exato. Não deu outra.
Peguei ele numa área aberta e o alvejei várias vezes. É muito rápido. Só encontrei marcas de sangue, não encontrei o corpo. Morto ou vivo ele nunca mais apareceu. Ok, não sabia que você era brasileiro. No Brasil realmente existem muitas histórias de lobisomens. Você começou seu trabalho lá mesmo em Minas Gerais ou começou fora do Brasil? E como ganhou o mundo? Eu contei esse relato que aconteceu em Minas Gerais, mas eu sou de outro estado, o Rio Grande do Sul, e foi lá que eu iniciei meu trabalho, nos Pampas Gaúchos, nas fronteiras com Argentina e Uruguai. Foi dali mesmo que começou meu trabalho e foi ali mesmo que construí minha reputação. A seguir fui para os Estados Unidos e depois ganhei o mundo. Só por curiosidade, você já atendeu algum chamado na Grécia? Não, nunca fui chamado para a Grécia. Agora vou fazer algumas perguntas dos meus ouvintes e espectadores. Os olhos dos lobisomens são pretos, vermelhos ou amarelos? Os lobisomens são meio homem e meio lobo, são olhos amarelados, podem ser mais claros ou mais escuros. Os lobos possuem olhos castanhos amarelados, verdes ou amarelos, e nos lobisomens prevalece a cor amarela. Os lobisomens cheiram mal, como é dito em muitos relatos? Sim, são mal cheirosos. Creio que em função da transformação e do modo como eles se locomovem e agem, são baforentos, pois comem carne de bicho morto, despacho e outros animais que cheiram mal também. Quantos casos você já resolveu no mundo inteiro e quantos lobisomens você já matou? Casos eu já resolvi 295, todos os que fui chamado, e lobisomens eu já matei com certeza 2 em legítima defesa, mas alvejei muitos outros. Esses 2 que matei eram bandidos que carregavam a maldição. Os que alvejei não sei se morreram futuramente. Cabe ressaltar 2 coisas. Os que alvejei, acertei os tiros e só o fiz porque me enfrentaram, fizeram menção de me atacar. Os que matei, estavam quase chegando em mim, era eu ou eles. Você tem prazer em matar lobisomens? Não, o meu prazer é o mesmo prazer que tem um policial que honra a farda quando mata um bandido assassino. Quando é o último recurso, é o que deve ser feito. Você sabe qual a solução para quem carrega a maldição? Não sei se existe mais de uma, mas a melhor solução é o amor. A maldição é por um tempo determinado, mas ressalto que esse tempo determinado pode ser até a morte. Depende o que essa pessoa fez para carregar a maldição. Se não fez nada e foi circunstancial, em 7 anos fica livre. Nas suas palavras, parece que os lobisomens não são os carniceiros que o cinema pinta. Como você vê essa questão? O cinema tudo aceita e no cinema tudo pode. Lembram da série de filmes do Tubarão? O cinema criou um monstro e não é nada daquilo. A mesma coisa com o lobisomem, nem os homens de má índole que são mutantes, pediram para carregar a maldição. É claro, aqueles que potencializam sua maldade quando fera precisam ser parados a qualquer custo. Por que hoje, com tanta tecnologia, não temos flagrantes claros de lobisomens? Porque praticamente eles agem uma vez por mês e não é por repetição e nem nos mesmos lugares. Nos próprios vilarejos rurais que trabalho, eles nunca atacam no mesmo lugar. Também porque as câmeras são colocadas em lugares iluminados que eles não vão. Se lobisomens existem, por que quando há algum caso que envolve lobisomens, as autoridades tomam outro caminho ou arquivam o caso? Ótima pergunta. Por que para as autoridades não passam de uma lenda e eles fazem questão que assim o tema seja tratado, não porque seja verdade, mas porque muitas pessoas influentes e da alta sociedade são amaldiçoadas e carregam a mutação.
Por que a prata é a maior fraqueza dos lobisomens? Porque a prata é pura, é brilhante, é associada à lua, é purificação e veneno mortal no sangue dos lobisomens. Qualquer artefato de prata, principalmente se for polido, é um repelente instantâneo para essas criaturas. Para finalizar, o que você tem a dizer para aquelas pessoas que não acreditam em lobisomens e acham que você não passa de um farsante? Dizer para elas crerem no que quiserem crer e pensem de mim o que quiserem pensar, mas se um dia precisarem fazer um chamado, estarei às ordens. E para as demais? Agradeço por assistirem sua entrevista e para evitarem lugares retirados em noites de lua cheia. Muito bem, aqui encerramos esse bate-papo ou essa mini entrevista. Algumas revelações são interessantes e até certo ponto surpreendentes. Desejo sucesso ao Senhor em todos os seus chamados e que as soluções continuem como foram até hoje, bem moderadas e pontuais. Obrigado.